meu Senhor, que trará, Pai, a tua santa palavra, Pai, nesta tarde, Pai. Te peço, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que o Senhor venha, Pai, usar a tua serva, Pai amado, querido Deus, Pai, como o Senhor nunca usou, que o Senhor venha usar ela hoje, Pai, para falar aos nossos corações, Pai. Pai, usa ela, Pai, poderosamente, Pai. Pai, quando ela tomar posse desse microfone, Pai, não seja mais ela falando, mas seja o Senhor falando com ela, Pai. Usa, Pai, poderosamente, Pai. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom te ver, Lucas. Já tem 2 meses que eu não te vejo, né? Sempre que você vem aqui, o pastor te atende, mas fico feliz em te ver. De verdade, meu coração se alegra em ver você e ver que você está bem, para a glória de Deus. Mas sem muita demora, o relógio ele não é convertido, mas é necessário que ele trabalhe para que Jesus volte, né? Que se o tempo parar, como é que a gente vai ser contemplado com esse presente da trombeta tocar e sermos chamados? Sem demora, eu gostaria de compartilhar com a igreja a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E lembrar que o pastor Tiago ontem quase ele me dá uma rasteira, mas Deus é Deus e Ele é bom. Deus é bom a todo tempo. E eu ainda questionei do Senhor, né? Que o pastor Tiago falou, Deus te dá outra palavra. Eu disse, Senhor. O Senhor é Deus que dá, muda a conversa, muda o discurso. E se for da sua vontade, o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é dono da obra e sabe o que precisamos. Ninguém mais do que o nosso Deus é capaz de trazer aos nossos corações aquilo que precisamos. E esta tarde eu venho trazer à igreja a palavra que está no livro de Juízes, no seu capítulo 6. Eu gostaria que a igreja abrisse a partir do verso 1. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a epígrafe do meu texto diz o seguinte: servidão sob os midianitas. E eu quero começar a partir do verso 1 para que a igreja entenda o contexto. Mas a palavra que o Senhor falou ao meu coração está exatamente a partir do verso 11. Mas eu vou ler a partir do verso 1 para que a igreja entenda o contexto da palavra do Senhor. Todos acharam? Quem achou diz amém. E então ninguém achou. Quem achou diz amém. Glória a Deus. O capítulo 6 do livro de... O capítulo 1 do... Perdão. O livro de Juízes, capítulo 6, verso 1. Agora ficou bem. Diz o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campos e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Verso 6.
Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. E o verso que Deus falou ao nosso coração, ao meu coração, para que eu trouxesse para a igreja, começa a partir do verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eu vou parar aqui e depois eu dou continuidade à palavra. Igreja, quando o anjo diz a Gideão, no verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E quando eu acordei, alguns dias atrás, que o Senhor me deu esta palavra, o Senhor me deu através de um louvor. E quando o pastor Tiago hoje trouxe ontem a ministração, e eu ainda fiquei na dúvida: poxa, Senhor, agora o pastor trouxe mencionou Gideão, amanhã eu vou trazer essa palavra sobre Gideão. Pai, se for realmente essa palavra, fala ao meu coração, mas se não for, me dá outra palavra, porque eu não quero estar no seu altar trazendo algo que seja de mim. Eu quero estar no seu altar trazendo algo que venha do Senhor. E o Senhor me lembrou um louvor pela manhã. Hoje Ele me acordou com um louvor que faz assim, ó: vai, 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 Gideão, vai nessa fé que eu estou contigo. E eu me acordei com esse louvor na mente. Eu disse: Pai, já entendi, essa palavra é para hoje. Eu acredito que no ambiente que estamos hoje enfrentando, no ambiente de pandemia, no ambiente grande de mortes, de pessoas que os médicos terão que escolher quem ele vai poder mandar para a UTI, quem ele não vai poder mandar para a UTI por falta de leitos. E o que acontece realmente é o que Gideão chega diante do anjo e fala: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E evangelista Valquíria, porque realmente muitos têm dito a Deus: Senhor, o Senhor é o nosso Deus, mas porque os nossos estão perecendo. Senhor, o Senhor nos prometeu que chegaríamos no grande dia, que chegaríamos e seríamos arrebatados, mas porque tem acontecido morte entre os nossos, porque tem muitos pastores perecendo, muitos pastores indo a óbito por causa dessa doença. E esses são os questionamentos de nós como crentes também, não só daqueles que serviam e deixaram de servir, que tinham uma promessa, mas jogaram uma promessa fora, que tinham Deus como único e suficiente Salvador de suas vidas e abandonaram tudo isso. Mas muitos que hoje vivem ainda a promessa, que recebeu, que tem consolidado em sua vida tudo o que Deus prometeu, nesse momento de pandemia está dizendo: ai, meu Senhor, o Senhor é o Deus que me prometeu tantas coisas, mas hoje essa doença vem para me parar,
Vem para fechar minha empresa. Vem para que a minha família venha passar necessidade. Vem para que tudo fique fechado e eu não tenha como sobreviver. Ai, meu Senhor. O Senhor é o Deus que me prometeu tantas coisas. Mas por que nos sobreveio esta doença? E hoje nós nos colocamos diante de Deus, questionando coisas que Ele nos disse dentro da palavra dEle, assim como Ele fala no capítulo, no verso 10. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O que Deus tem dito a mim e a você é a mesma coisa que o Senhor disse a Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. E quando o Senhor fala isso ao meu coração, Ele vem dizendo a mim e a você que Ele tem ouvido as nossas orações, que Ele tem ouvido o nosso clamor, que Ele tem resgatado muitos, porque tem joelhos dobrados clamando por vidas, clamando por aquele que está no leito, clamando por aquele que está na sarjeta, clamando por aquele que está com a falta do alimento. Ele tem sido Deus. Ele tem enviado resposta aos nossos corações, dizendo: eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho ouvido o seu clamor. Mas não duvide, não duvide, aqui não é o nosso lugar. Estamos passando um tempo aqui, como o pastor falou ontem, alguns 90, alguns 100, alguns 80, alguns 60. A gente não sabe o propósito. Muitos dizem que é o juízo do Senhor. Eu não posso dizer, porque Ele não disse a mim que é o juízo dele. Mas o que eu vejo é muitos desesperados, assim como Gideão, procurando alguma forma de sobreviver, sem saber ou sem crer que Ele nos deu a arma mais poderosa, que é a nossa fé. E que essa arma é capaz de dizimar e de dissipar o poder do inimigo no nosso meio, no meio dos nossos, da nossa família. E ontem, quando uma amiga falou comigo a respeito de um líder que não só ele, mas toda a família contraiu o coronavírus, e que aquela situação em que aí realmente toda a igreja parou os cultos por causa de não ter quem pregue, de não ter quem dê continuidade à obra. Eu não me assustei no sentido de todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu sei que a obra é dele e que ele vai fazer o que é melhor para a obra dele. Mas que a gente tem que tomar cuidado, sim. Mas que a gente não pode cessar de jeito nenhum. É a nossa fé no Deus que a gente serve. A gente não pode deixar de crer. E quando o anjo fala, Deus é contigo, e eu me recordo que quando o pastor falou que o exército tinha 32 mil, mas o Senhor queria mostrar a Gideão que ele era Deus com uma quantidade pequena, pastor. E quando eu estava examinando de novo as escrituras antes de vir, Deus falava, Deus me mostrava o Senhor enquanto o Senhor estava orando, e o Senhor trabalhava no meu coração e falava no meu coração que Ele quer fazer com os 300. E são os 300 corajosos, são os 300 que obedecem, são os 300 que não têm medo. São os 300, pastor. E quando eu meditando na palavra, vi o Senhor, o Espírito Santo ministrando em meu coração, eu disse: Senhor, eu entendo que o Senhor quer fazer são com os 300, para que a glória não seja dos outros, mas sua. Para que a gente não entenda que para que a obra viesse movimentar foi porque veio 3, 4, 5, 6, 7. Não, são com os 300. Eles são com os 300 que clamam que Deus cura, que são com os 300 que vão para o joelho que Deus opera, que são os 300 que abrem a boca e Deus responde. São com esses 300 que o Senhor precisa entender e com eles que o Senhor precisa contar. E quando eu examinava a palavra, eu dizia: Deus, o Senhor está falando comigo. Deus, o Senhor está falando para os 300. E quem está são os 300. São os 300 que Ele quer.
que Ele quer trabalhar, que Ele quer moldar, que Ele quer forjar, que Ele quer pôr as armaduras dEle, para que no momento certo Ele venha fazer as coisas acontecerem. Dando continuidade à palavra, aleluia, em verso 14 diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olhe para você agora. Não te enviei eu? Essa ministração não era para mais ninguém além de nós. Não te enviei eu? E para quem vai ouvir, quem vai assistir, Deus vai contar no dedo, porque essa palavra vai ter dedo contado para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que são os mesmos que Deus quer tratar. Porque tem uns que Deus chamou para determinadas obras, mas tem outros que Deus chamou para livrar da mão dos midianitas. Então a gente precisa entender que se estamos passando por essa situação, e se somos os 300 que Deus quer trabalhar, Ele está nos moldando e nos forjando para isso. Ele diz: vá na tua força, vá na tua força, que eu sou contigo. Aleluia, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, Deus. Mais uma vez o verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vá nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Quem são os midianitas desse século? Quem são os midianitas que estão oprimindo o povo? Quem são os midianitas que roubam desmedidamente não só o dinheiro, mas a salvação do povo? E são os mesmos midianitas que o povo corre atrás. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: nós somos os 300. Ele está nos preparando para vencermos as batalhas, e que apenas com um clamor Ele vai fazer maravilha no meio dos nossos. E Ele lhes disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Igreja, hoje verdadeiramente eu vim com essa palavra, e o Espírito Santo, Ele tratou, trabalhou e ministrou meu coração cada verso que eu li. E o Senhor disse até onde eu iria parar. Ele não me disse continue para falar até a hora que os 300 venceu. Não foi isso que Deus quis dizer. O que Deus quer dizer para mim, para você, para você, para você, para vocês, é que Ele conta conosco. Ele precisa de nós não, mas Ele conta conosco para vencermos o midianita, através das nossas orações, através da nossa força. Da nossa força. Sabe por quê? Não nos escondemos como ratos. Estamos aqui firmes. Não tememos, estamos aqui firmes. O que Deus manda, fazemos. E até o que a gente tem medo de fazer, Ele nos exorta para que façamos. E fazemos. Por isso que Ele nos escolheu para hoje nós ouvirmos Ele mais uma vez dizer: vá nessa tua força, porque eu sou contigo. Vá nessa tua força, porque eu sou teu Deus. Vá nessa tua força. Não importa se você faz como Gideão e diz que eu sou o menor da casa do meu pai.
Eu sou menor da família. Eu sou menor, a minha família é menor da tribo. Deus não se importa com isso. Deus não se importa nem com o seu passado. Deus se importa se realmente essa força que você demonstra ter, que Deus enxerga, porque Ele enxerga o que eu não enxergo. Mas se Ele te escolheu para estar aqui hoje, é porque Ele sabe que você é especial. Ele sabe que você precisava ouvir isso, que Ele encontra em você a força que Ele precisa para vencer os midianitas. Ele encontra em você, Lucas, a força que você acha que não tem. A força que você acha que não tem. Mas depende de você, não depende mais de Deus. E encerrando, hoje essa palavra é objetiva, pastor Tiago. Eu não vou além do que Deus mandou, porque eu tenho certeza que essa palavra de hoje é um recado para nós. A gente não tem que observar o que os midianitas estão fazendo, o que eles estão destruindo no mundo espiritual, falando a respeito da doença, a respeito do medo, a respeito das tramas, das fofocas, do disse-me-disse, do denegrir a imagem do povo de Deus. A gente não precisa se importar com isso hoje. Hoje a gente precisa entender que Deus nos chamou para algo, e algo que os midianitas eles não podem nos impedir de fazer. E o finalzinho da palavra é mais uma vez ele dizendo: Senhor meu, como livrarei a Israel? E quantas vezes a gente fala isso? Deus, como é que eu vou levar essa palavra? Deus, como é que eu vou chegar para essa pessoa e dizer isso? Deus, como é que eu vou exortar alguém que se acha maior do que eu? E ele diz: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor olha para ele e diz: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Gente, mais nada a gente precisa. A gente tem Deus nos protegendo e dizendo: eu vou contigo, eu irei contigo, eu dissiparei os seus inimigos, eu vou vencer através da sua ida. Se você for, você vence. Se você der um passo na minha direção, você vai vencer. Porque tudo que eu estou mandando, se você fizer, você vai vencer. E encerrando diz: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um. Pense. Mais acima vem falando que eles eram como gafanhotos, destruíam tudo. Gideão estava malhando o trigo no lagar. O pastor até já falou aqui uma vez lá, malhando o trigo, né? No trigo que ele está malhando. Ele está malhando o trigo num lugar que não é o lugar certo de malhar trigo, porque ele tinha medo de perder até aquela quantidade de trigo, porque eles estavam pobres, eles já não tinham mais recursos. De tão ofensivo que era o poder dos midianitas, e os outros saqueadores, os estrangeiros também, estavam saqueando todo aquele povo por causa de uma desobediência. Igreja, vocês já perceberam isso? Quando a gente foge do propósito de Deus, quando a gente começa a desobedecer a Deus, as coisas vêm sobre a nossa vida, a gente questiona de Deus porque as coisas acontecem. Observe que Gideão questiona de Deus, que os pais contaram que Deus tirou do Egito, mas porque Deus tinha esquecido dele, sendo que o povo escolheu os seus caminhos. E é o que acontece. A gente escolhe os nossos caminhos, e quando vem alguém nos exortar através da palavra de Deus, não é dos nossos achismos, mas é dentro da palavra, muitos se ofendem. Muitos não querem ouvir Deus falar através da palavra. Muitos acham que a profecia é mais válida do que a palavra de Deus. Mas quando o Senhor fala diretamente a Gideão que o povo pereceu e estava perecendo por causa das suas escolhas, por causa do que eles acreditavam que era certo, e é o que muitos hoje têm perecido por causa disso, por causa das suas escolhas, por causa das suas escolhas. Mas mesmo assim quer questionar de Deus. Deus, mas o Senhor não está vendo. Deus, mas o Senhor não está vendo o mal vindo.
Deus, o Senhor não está vendo que eu estou orando, mas está orando, mas e a vida que não tem conserto com Deus, que não tem ajuste com Deus? Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim como ele fala para Gideão nesta tarde, fala para Gideão, essa tarde eu falo para você. O Senhor disse: eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo. Mas Deus não pode dizer eu hei de ser contigo se você acaba de receber essa palavra e simplesmente você volta a fazer as mesmas coisas. Você ouve Deus falando eu hei de ser contigo, e você simplesmente fica inerte à dor do próximo. Você fica inerte aos problemas de alguém que vem para você desabafar. E você fica inerte porque você tem algum problema pessoal com alguém, mas Deus está dizendo, seja bênção na vida dessa pessoa. Eu hei de ser contigo porque você precisa livrar essa pessoa do cativeiro. Eu hei de ser contigo porque você precisa ser bênção na vida dessa pessoa. E quantas vezes a gente deixa disso? E quantas vezes a gente deixa de ser quem Deus quer que sejamos? Ele nos tirou da mão do inimigo. Ele nos tirou do cativeiro para que a gente venha ser luz nas trevas, para que a gente venha ser bênção na vida de alguém. Mas por que Deus escolheu Gideão? Porque Deus conhecia que havia uma força dentro de Gideão. Que Gideão, ao mesmo momento, foi fazer o quê? Malhar o trigo, porque a família tinha fome. Enquanto outros estavam escondidos, ele foi correr para malhar o trigo. Então Gideão tinha algo de diferente. E é isso que eu quero dizer à igreja. Tem algo de diferente em você que Deus te trouxe aqui. Tem algo de diferente para você que fez você ouvir essa palavra. Mas que essa palavra ela seja como semente em boa terra. Que seja semente em terra fértil e que ela possa germinar em nome do Senhor Jesus. Eu não vou dar continuidade, senão vai ser de mim. Deus falou ao meu coração até o verso 16. Eu vou ler o verso 17 que diz: e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que és o que comigo fala. E aí mais adiante vocês examinam a escritura, que vai falar bastante sobre a oferta que ele vai fazer, o holocausto que ele vai trazer ao Senhor. E o Senhor testifica, e Gideão vai, e Gideão vence. E leia o capítulo 7 e vai continuando, porque o que Deus falou no meu coração é até o verso 16, que é o que Deus tem dito a mim e a você nesta tarde. Vá nessa tua força que eu sou contigo. Deus é comigo e com você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus.